Essa parte achurada do mapa é o que seria a Guiana, né? A parte vermelha mais a parte achurada é o território original da Guiana. Ou seja, a parte achurada é o Essequibo. E sim, é mais da metade da Guiana. Para ser exato, é cerca de 76% do território da Guiana. Em tese, seria da Venezuela. Mas aí a gente entra num grande problema. Aí porque vocês vão fazer a pergunta. Tá, mas você contou toda uma história que é o que dá a entender assim. O Reino Unido sacaneou a Venezuela por 150, 160 anos. No final das contas, parece que esse troço é mesmo por direito da Venezuela. E isso é um dilema que é o que a gente chama de termos uma causa justa na mão de um injusto. Ou, em outros termos, em termos menos filosóficos e mais geopolíticos, entendermos a diferença entre nação, Estado e governo. Bom, seria justo, de fato, por uma questão histórica e tudo mais, o Essequibo pertencesse à nação venezuelana. O problema é que uma nação é diferente de um Estado. Uma nação é um conceito mais antropológico, mais histórico, né? Enquanto um Estado é um conceito mais político. Né? Um Estado ele pode mudar, um país pode passar por vários regimes de Estado, o Estado pode passar por vários governos. E o Estado venezuelano, nesse momento, não é que é o que organiza, o Estado é aquilo que organiza a nação, que administra a nação. O Estado venezuelano é um narco-estado. Não que isso seja culpa do povo venezuelano e da nação venezuelana, e a gente não vai discutir qual que é o grau de culpa da população quando as coisas tomam essa proporção, enfim, não é tão preto no branco essa situação. Mas o Estado venezuelano é um Estado falido, é um Estado governado por interesses de quadrilhas criminosas, por interesses de narcotraficantes e por interesses de outras associações, enfim, como o Foro de São Paulo e tudo mais, que se utiliza também de parcerias com crime organizado e com todo tipo, né, de lixeira e imundície que existe dentro do mundo da política. E o governo desse estado está na mão do senhor Nicolás Maduro, que é nada mais nada menos do que o maior traficante do mundo. Estamos falando de um criminoso. E a questão é, a causa tendo uma raiz justa, nós devemos dá-la na mão de um injusto só porque a raiz da causa é justa? Quem em sã consciência patrocinaria a anexação de 76% do território de um país vizinho para um país governado pelo Nicolás Maduro? É assim, basicamente é você, enfim, dar uma metralhadora na mão de um chimpanzé, tão responsável quanto. Então, assim, é claro que o Maduro está se utilizando de toda essa situação para se apoderar e talvez nacionalizar essas empresas americanas, para, enfim, ter mais território, ter mais petróleo, não é? Para afrontar também os Estados Unidos e para tirar os Estados Unidos da sua cola. E, de certa maneira, também a gente sabe das ligações, isso é público, né? Já noticiamos várias vezes no BSM, as ligações entre Maduro, China e Rússia. E o Maduro também pode estar sendo fomentado, incentivado a tomar esse tipo de ação para fazer frente à presença americana dentro da Guiana, né? Principalmente a presença ali agora de militares, da Exxon e tudo mais. E por outro lado, é claro, a gente sabe que os Estados Unidos também não são santos nessa história. E os Estados Unidos também podem estar utilizando todo esse financiamento que eles estão levando lá muito generosamente para a Guiana, para usar a Guiana como proxy, para utilizá-la como um caminho, como uma desculpa para ter uma causa justa para derrubar o governo do Maduro. Como disse o meu amigo Ivan Kleber hoje pela manhã numa conversa comigo, os Estados Unidos poderiam parar um porta-avião ali em Trinidad e Tobago e derrubar o governo do Maduro em uma manhã. Entretanto, sempre foi uma característica dos democratas procurar uma causa justa para suas guerras. Nós estamos levando a democracia, protegendo um país oprimido. Bom, proteger a Guiana de uma invasão do Maduro e tudo mais é uma causa muito justa para derrubar o governo do Maduro e transformar o Maduro no Osama Bin Laden, né, do Biden. Assim como o Barack Obama teve o seu Osama Bin Laden, né, Biden teria aí o seu Maduro, que, enfim, uma vitória contra o narcotráfico, né? O Biden livrou o mundo do maior traficante da história, do maior império do narcotráfico. Isso talvez não garantiria uma vitória do Biden, mas garantiria a perpetuação dos democratas aí por mais 4, 8 anos no poder, pelo menos, não é? Seria um grande ganho de capital político
para os democratas de maneira geral e para todos aqueles que estão manipulando Biden, principalmente para o Antony Blinken, que é quem está arranjando e costurando todo esse acordo. Então, no final das contas, a gente pode ter uma situação onde esses dois estados, tanto a Venezuela quanto a Guiana, estão sendo utilizados pelos donos do poder, pela Rússia e pela China, para fazerem mais uma vez uma guerra fora dos seus territórios, uma guerra que lhes garanta poder político, poder econômico e, obviamente, o que mais interessa a quem está no poder, perpetuação no poder, né? Os senhores da guerra, eles não brincam em serviço.